Olá, meu nome é Ellen Fukayama e venho apresentar mais um trabalho na Conferência FACTA 2021, um evento que há tantos anos acompanho e tantos anos admiro. O trabalho de agora será sobre metagenômica de frangos de corte tratados com aditivo fitogênico de extrato de castanheira. E comigo, os autores desse trabalho foram a gerente de produtos Nojica, da empresa Tanin, da Eslovênia, Dr. Brus, da Universidade de Maribor, da Eslovênia, o diretor técnico da Opta, Luiz Fernando Luna, e a professora Lisandra Moroso, do Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal da Unesp de Jaboticabal. Quero falar sobre os estudos genômicos, uma área que cada vez mais vem crescendo na pesquisa e cada vez mais eu admiro e acredito que precisamos explorar mais esse tema. Por quê? Porque os estudos genômicos do conteúdo intestinal permitem conhecer a composição da microbiota, a identificação de novos micro-organismos, mesmo aqueles não cultiváveis, e sua relação com doenças e ambiente, segundo Savold et al. Em 2016. A compreensão do microbioma intestinal das aves, ela pode auxiliar no desenvolvimento de ferramentas que aumentem a produção de frangos de corte e permitam a exclusão de antibióticos na dieta. E ao substituir antibióticos melhoradores de desempenho, o aditivo fitogênico em rações pode contribuir na mudança da microbiota intestinal das aves. E o Farmatambelco, da empresa Tanin, da Eslovênia, é um aditivo zootécnico composto de extrato natural da castanheira, composto também de ácidos orgânicos, ácido butírico e ácido lático, e óleos essenciais. Esse produto que foi utilizado para a nossa pesquisa. Esses componentes encapsulados, eles proporcionam amplo espectro de reações químicas bioativas que equilibram a microbiota intestinal e promovem maior digestibilidade e absorção dos nutrientes. Com isso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a influência do Farmatambelco nas ações sobre a composição da microbiota intestinal de frangos de corte. Apresento a granja experimental da Bita, localizada em Guatapará, São Paulo. Nós temos um galpão com 120 metros de comprimento por 15 de largura, com capacidade para 120 boxes experimentais e capacidade para cada box com 30 a 35 aves em cada unidade experimental. E com isso a gente consegue uma densidade de 10 a 11 aves por metro quadrado. Aqui são fotos reais do experimento. Nesse experimento foi um delineamento inteiramente casualizado com 4 tratamentos, 11 repetições e 35 aves por unidade experimental, totalizando 1.540 aves. Os tratamentos foram: tratamento 1, controle positivo com antibiótico melhorador de desempenho, na dosagem de 500 gramas por tonelada. O tratamento 2, que é o controle negativo, sem o antibiótico melhorador de desempenho. O tratamento 3, que foi o controle negativo, mais o Farmatambelco, na dosagem de 250 gramas por tonelada. E o tratamento 4, que foi o controle negativo, mais o Farmatambelco, na dosagem de 500 gramas por tonelada. E aqui está uma foto de um box desse experimento, onde utilizamos bebedouro pendular, comedouro tubular. As dietas foram à base de milho e farelo de soja. Os níveis nutricionais foram de acordo com as tabelas brasileiras de Rostan et al. Em 2017, com desempenho regular para machos, frangos machos. A linhagem dos frangos foi Kobe Slow macho, e a idade das matrizes solicitadas foi com 46 semanas de idade, e o peso médio dos pintinhos que chegaram com um dia foi de 46,29 gramas. O aquecimento foi a lenha, e aqui mais uma foto do nosso experimento. E todo o projeto foi passado pela CEUA da Unesp, com esse número de protocolo. Aos 24 e 42 dias de idade, foram coletados 2,5 gramas de excretas frescas em microtubos de 5 repetições por tratamento. E em seguida, foi realizado um pool para cada tratamento, congelado e enviado para sequenciamento NGS, financiado pela empresa Opta. A técnica de sequenciamento do gene 16S rRNA tem sido o marcador genético mais comum utilizado, devido à sua presença em quase todas as bactérias.
foram avaliadas 1.144 bactérias, porém foram apresentadas mais prevalentes. E aqui nessa tabela 1, a gente apresenta a porcentagem das famílias de bactérias mais prevalentes nas excretas de frangos de corte. Apresentamos resultados com 24 dias de idade e também com 42 dias de idade para os tratamentos T1, T2, T3 e T4. Controle positivo, controle negativo com 250 gramas de farmatambelco, controle negativo com 500 gramas de farmatambelco. Então, as famílias mais prevalentes foram essas, nessa ordem: Lactobacillácea, Streptococácea, Ruminococácea, Lactospirácea, Enterococáceas e essas demais bactérias. E aqui a gente pode observar que no tratamento 4 com 500 gramas de farmatambelco, nós tivemos uma quantidade maior de Ruminococácea, Lactospirácea para o tratamento 4. Eu vou explicar melhor sobre isso. A suplementação de 500 gramas por tonelada, que é o T4, ela estimulou o equilíbrio da comunidade microbiana, como a Lactospirácea e a Ruminococáceas, bactérias que produzem ácido graxo de cadeia curta durante o processo de fermentação dos substratos não digestíveis da dieta. E essas bactérias estão associadas também à produção de ácido butírico, importante para o crescimento microbiano e das células epiteliais do hospedeiro. As lactobacilláceas e as streptococáceas são bactérias produtoras de ácido lático. Membros da Ruminococáceas e Akkermansia podem atuar na biohidrogenação, estimular a produção e a degradação de mucina, necessárias para manter a integridade da barreira intestinal. Os secos abrigam as maiores densidades de células microbianas, até 10 elevada a 11 células por grama, com o maior tempo de permanência de 12 a 20 horas de digestão no trato gastrointestinal, e além de realizar a reciclagem de ureia, regulação da água e as fermentações de carboidratos, contribuindo para a saúde e nutrição intestinal. Neste gráfico 1, conseguimos mostrar o agrupamento de bactérias em função dos substratos. Foram separadas bactérias que tinham são mais destinadas às funções de carboidratos, outras que são destinadas para as proteínas. Então, aqui a gente observa que o tratamento 4, ela apresentou um equilíbrio melhor para as bactérias em função do substrato carboidrato e a proteína, né? Então, a gente observa que aos 42 dias ainda manteve esse equilíbrio microbiótico. Vamos explicar melhor. O grupo T4 apresentou um equilíbrio maior de bactérias que degradam carboidrato e proteína. O sistema no qual as bactérias convertem substratos em produtos que são convertidos por outras bactérias é chamado de alimentação cruzada. E este é um mecanismo importante, mostrando a necessidade de uma comunidade bacteriana diversa, a fim de degradar os substratos. E em caso de disbiose, ocorre uma mudança desfavorável na composição da microbiota, levando a deficiências em certas etapas cruciais, produzindo mudanças no metabólitos bacterianos produzidos no intestino. Além da metagenômica desse estudo, foram avaliados o desempenho e a digestibilidade das ações com o farmatambelco, já publicados por nós em 2019. E observou-se o T4, que com 500 gramas de farmatambelco, promoveu um aumento nos coeficientes de digestibilidade do amido, do cálcio, do fósforo, da proteína e da energia bruta, comparado ao tratamento positivo, que é com o antibiótico melhorador de desempenho. E pode-se concluir com este presente estudo de metagenômica que a melhora no coeficiente de digestibilidade se deve à restauração do equilíbrio da comunidade microbiana do intestino dos frangos, proporcionando melhor saúde intestinal, redução de bactérias patogênicas intestinais e melhora na digestibilidade dos alimentos. Como conclusões, a suplementação de 500 gramas de farmatambelco estimula o crescimento da comunidade microbiana benéfica associada à mucosa intestinal e, como consequência,
melhora na digestibilidade dos alimentos. O microbioma secal das aves de corte, apesar de vasto, neste estudo foi composto majoritariamente por bactérias pertencentes às famílias Lactobacilláceas, Streptococácea, Ruminococácea e Lacnospirácea. Quero agradecer enormemente à empresa Tanin, à empresa Opta e Allegro, à nossa equipe Bita, e também ao Dr. Bruce, da Universidade de Maribor, e a professora Lisandra Moroso, da Unesp de Jaboticabal. Meu eterno agradecimento, minha eterna gratidão por todo o apoio, por toda a confiança e ensinamentos. Muito obrigada. Gratidão.